O ex-presidente Lula passou grande parte do dia na sede do PT, em São Paulo, junto de políticos e de militantes. Muitos ficaram do lado de fora do prédio, onde houve confusão e agressões a jornalistas. Lula saiu do depoimento à Polícia Federal e seguiu direto para a sede nacional do PT. Muitos militantes já esperavam o ex-presidente. Logo depois da chegada, o partido divulgou na sua página, em uma rede social, um vídeo em que o ex-presidente fala com os militantes. Se o juiz Moro ou o Ministério Público tivesse me ouvir, era só ter mandado um ofício que eu iria, como sempre fui, prestar esclarecimento, porque não devo e não temo. De qualquer forma, nada disso diminui a minha vontade. Pelo contrário, eles acenderam em mim a chama de que a luta continua. Lula estava com o presidente nacional do PT, Rui Falcão, e foi recebido por deputados e senadores do partido. No diretório, Lula decidiu falar. Ele convocou a imprensa, não respondeu perguntas de jornalistas, mas deu uma declaração de aproximadamente 20 minutos. Lula falou principalmente sobre a trajetória política do PT e sua trajetória política particular. E também falou sobre as acusações que vem recebendo. Antes de o ex-presidente começar a declaração, Rui Falcão criticou a ação da PF. Todos e todas vieram não só trazer a sua solidariedade ao nosso presidente, mas também protestar contra o arbítrio, contra a violência que significou essa desnecessária detenção coercitiva. Enquanto Lula falava, mais confusão acontecia do lado de fora. A repórter Maiara Teixeira, do Profissão Repórter, foi cercada e agredida por militantes do PT. A câmera que ela usava foi destruída. Maiara acabou socorrida por outros militantes, que impediram que as agressões continuassem. Uma equipe da Globo News também foi hostilizada. O repórter Gabriel Prado gravava uma entrevista com o ex-ministro Gilberto Carvalho quando foi interrompido e expulso. É desses caras que usam o aparelho público. Lula deixou a sede do PT por volta das 4 horas da tarde. Ele seguiu para casa em São Bernardo do Campo. Na frente do prédio, mais militantes esperavam o ex-presidente. Lula não entrou na garagem. Ele desceu do carro e passou a pé entre as pessoas antes de entrar no prédio. Na sede do PT, o ex-presidente Lula fez um discurso e começou criticando o fato de ter sido obrigado a depor numa condução coercitiva. Se vocês não sabem, esse ano eu já fui prestar 3 depoimentos. Inclusive, eu estava de férias e fui a Brasília prestar depoimento de 6 horas para me fazerem as mesmas perguntas que já tinham me feito antes, para me fazer as mesmas perguntas do Ministério Público e as mesmas perguntas que me fizeram hoje. Eu não me recusei a ir a Brasília a prestar depoimento 3 vezes. E eu jamais me recusaria a prestar depoimento aqui. A minha briga com o Ministério Público Estadual era porque o procurador já fez o pré-julgamento. E se ele já tinha pré-julgado, não havia por que eu ir prestar um depoimento no Ministério Público Estadual. Entramos com uma liminar e conseguimos que o juiz, que eu não precisaria prestar depoimento. Mas o Moro não precisaria ter mandado uma coerção da Polícia Federal na minha casa de manhã, na casa dos meus filhos, sabe? Na casa de companheiros como Paulo Camoto, como a Clara Ante, como funcionários do sindicato. Não precisava. Era só ter convidado. Antes dele, nós já éramos democratas. Antes dele, nós já fazíamos as coisas corretas nesse país. Porque enquanto muitos deles não faziam nada, a gente estava lutando para que esse país conquistasse o direito de liberdade de expressão, o direito de uma imprensa livre, o direito de candidatura, de criação de partido político, de direito de greve. Então era só ter comunicado que nós iríamos lá. Lamentavelmente, eles preferiram utilizar a prepotência, a arrogância, num show e num espetáculo de pirotecnia. Porque enquanto os advogados não sabiam nada, alguns meios de comunicação já sabiam.
O ex-presidente ignorou os motivos divulgados pelos investigadores para incluir os filhos dele na operação de hoje e lamentou os transtornos causados à família. Eu queria falar ao povo brasileiro e falar a vocês via os microfones da imprensa, primeiro para pedir desculpas a Maria e a meus filhos pelos transtornos que eles passaram. Enquanto nenhum desses que foram na minha casa trabalhavam, com 11 anos a Marisa já era empregada doméstica. E eu acho que ela merecia respeito. Segundo, não há nenhuma explicação por que foram atrás dos meus filhos. Nenhuma explicação, a não ser o fato de eles serem meus filhos. Lula fez uma defesa de programas sociais implementados nos mandatos dele como presidente e, sem citar nomes, disse que querem destruir esses programas. Na hora que nós fizemos os pobres ter acesso à universidade, ter acesso ao mínimo elementar para comer, ter acesso ao emprego, ter acesso a benefício com o programa Bolsa Família, com o programa Luz para Todos, como o Pronatec, isso incomodou muita gente. E é preciso, então, destruir esse avanço do desbaixo. Lula disse que as palestras que passou a fazer ao deixar a presidência foram resultado do sucesso do governo dele. O Brasil era motivo de orgulho. E por isso eu virei um conferencista importante. Ninguém queria que eu discutisse sexo dos anjos. Nem queria que eu discutisse, o cosmos. Ninguém queria nada. O que as pessoas queriam? As pessoas queriam que o Lula falasse das coisas que foi feitas no Brasil. Que milagre vocês fizeram para aprovar as cotas, colocando o negro na universidade? Que milagre vocês fizeram para criar o ProUni? Que milagre vocês fizeram para levar energia a 15 milhões de pobres nesse país? Ou seja, que milagre vocês fizeram para fazer com que o salário mínimo aumentasse durante todos esses anos? Ou seja, qual foi o milagre que vocês fizeram? Era isso que as pessoas queriam saber. E por isso eu me transformei no conferencista mais caro do mundo, junto com o Bill Clinton. Ao falar sobre os presentes que recebeu como presidente, Lula não se referiu à construtora OAS, que, segundo os investigadores, pagou pela mudança dele e pelo armazenamento daqueles objetos. Você sabe o que é alguém sair da presidência com 11 containers de acervo sem ter onde pôr? Você sabe o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo que vocês possam imaginar? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Porque viajei mais, porque trabalhei mais, porque viajei o mundo, até trono da África. O que eu faço com isso? O presidente também falou do sítio que, segundo o Ministério Público, foi reformado por conta da construtora Odebrecht. Lula voltou a dizer que a propriedade é de amigos e procurou desqualificar aquilo que os investigadores da Lava Jato consideram ser indícios de que seria ele o dono do imóvel. Se a Polícia Federal, o Ministério Público ou quem quer que seja, encontrar R$1 de desvio na minha conduta, eu não mereço ser desse partido. Não mereço. Não é possível ver o país sendo vítima do espetáculo midiático, sabe? Em que coloca como corrupção um barco de R$4.000 da dona Marisa. Eu, se pudesse, eu dava um iate para ela, não um barco de R$4.000. Se preocupando com um pedalinho de R$2.000 que ela comprou para os netos. Se preocupando porque eu estou utilizando a chácara de um amigo. Eu uso a de um amigo porque os inimigos não me oferecem. Eu quero saber quem vai me dar o apartamento quando esse processo terminar. Porque não é meu, porque eu não paguei e não comprei. Se eu não comprei e não paguei, não é meu. Então eu quero saber quem vai me dar um apartamento. Alguém vai ter que me dar. E alguém vai ter que me dar a chácara. Eu espero que quando tudo acabar, alguém me dê a chácara. E alguém me dê um apartamento. Aí quando eu pagar, que tiver uma escritura no meu nome, eu vou dizer, é meu. E terei orgulho de ter. Lula também fez uma defesa das empreiteiras que contrataram palestras dele e minimizou o fato de serem envolvidas nos desvios de dinheiro da Petrobras. Essas empresas, antes da Petrobras, trabalham em muitas outras atividades. Essas empresas não trabalham só para a Petrobras.
Essas empresas não estão apenas comprometidas com Lava Jato. Essas empresas chegaram a ter 180 mil trabalhadores, 80 mil trabalhadores, 90 mil trabalhadores. E agora qualquer centavo é do pré-sal. Vocês já se deram conta que o salário de muita gente da justiça vem dos impostos que essas empresas que trabalham para a Petrobras pagaram? Já deram conta? O ex-presidente fez críticas à cobertura que a imprensa está dando às investigações da Lava Jato. Eu não estou indignado com um jornalista, não. Eu estou indignado com o comportamento de determinados meios de comunicação. Eu estou indignado com o julgamento precipitado. Hoje quem condena as pessoas são a manchete. Hoje amedronta o Poder Judiciário. Hoje amedronta o Ministério Público. Hoje amedronta a Polícia Federal e amedronta os políticos. Lula também disse que os acontecimentos de hoje deram a ele a vontade de voltar a participar de manifestações no Brasil inteiro. Chegou a mencionar a possibilidade de concorrer à presidência da República. E, por fim, se disse fortalecido, apesar de magoado. Quero que vocês saibam o que aconteceu hoje. Embora tenha me ofendido, embora tenha magoado, sabe, a minha história, embora eu tenha me sentido ofendido, porque não precisava disso, eu me senti ultrajado como se fosse prisioneiro, apesar do tratamento cortês dos delegados da Polícia Federal. Eu quero dizer, se quiseram matar a Jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo. E a Jararaca está viva como sempre esteve.